Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira. Este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. Tive um tempozinho afastado, não pude gravar os vídeos, derivado de uma gripe muito forte que eu fui de feiras à Madeira e apanhei uma gripe forte e demorou a sair bastante tempo, mas graças a Deus já estou quase bem e é só a garganta que ainda não me ajuda muito, mas já estou melhor. Então hoje vou tentar gravar este vídeo. Espero que a tosse não me ataque para assim poder explicar melhor as coisas e falar. Então é assim, eu venho aqui gravar este vídeo, venho aqui falar de um tema muito importante, que é da nossa Santa Igreja Católica, e o fundador da nossa Santa Igreja. Vou explicar quem é o fundador da nossa Igreja. Melhor dito, não é quem foi, senão quem é, porque ele insiste sempre, o fundador da nossa Igreja. Há muitas igrejas por aí pelo mundo, mas foram fundadas por homens. Então a nossa Santa Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo, o que deu a vida por nós. Então este é um tema muito importante que todo católico deve ter conhecimento, mas também é bom que todo católico tenha uma formação católica a fundo sobre a Sagrada Escritura, sobre o Catecismo, sobre a história da nossa Santa Igreja, como começou, e ao largo dos 1000 e poucos anos, muitos santos que deram sua vida por a nossa Santa Igreja foram martirizados, mortos horrivelmente. Até no Coliseu em Roma, onde havia como um estado onde eles prendiam os cristãos e deitavam às férias, aos leões, eram devorados. E em outra, que eram queimados em cruzes, vivos. Isso era cruel, mas não negaram da sua fé, morreram para a sua fé, deram a sua vida com sofrimento, mas la recuperaram em outro mundo, com Deus, no paraíso. Então, estes tempos modernos que estamos vivendo querem eliminar a fé, querem eliminar a Igreja, a nossa Santa Igreja, como os sacramentos e a família também. Querem impor outras costumes que são diabólicas, não são cristãs, que é contra a família. Querem impor outras coisas que não é família. Então eu venho aqui falar deste um tema muito importante que estamos a viver agora, nestes tempos, chamado fim dos tempos, porque é o que está escrito no Apocalipse, que vendria este tempo e vem coisas muito piores, e que todo cristão católico deve estar preparado e deve de aprender a ter formação da sua fé católica. Mas como ter formação se nós não lemos as Sagradas Escrituras, não lemos o Catecismo da nossa Santa Igreja? Então, se não lemos e não estudamos, não nos preocupamos, então a nossa fé é fria, e é muito importante que nós nos preocupemos por aprender ler as Sagradas Escrituras, o Catecismo da nossa Santa Igreja, para assim nós ter formação para ensinar aos nossos filhos para este tempo difícil que querem pervertir, danhar a inocência dos crianças. Já estamos a ver isso. Hoje temos na televisão e tantos jogos de desenhos animados, onde estamos a ver coisas que isso é uma ensinança para esta geração nova, que
que destrui a mente dos cristãos, dos crianças, e nos leva a um mundo pagão, sem Deus e sem a educação da família, que é o que a igreja ensina e protege. A família, o casamento, o homem com a mulher e os filhos, a família cristã. Então, venho aqui, mas vou falar acerca do fundador da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, o que é a nossa Santa Igreja. Eu vou explicar aqui, mas primeiro vou ler aqui com as Sagradas Escrituras, porque tem de ser fundamentado nas Sagradas Escrituras. O que quero falar aqui, para que assim não sejam palavras minhas ou pensamentos meus, é com fundamentos bíblicos, com a verdade. Então, vou ler aqui São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. Vou ler aqui para explicar tudo bem, para que possamos ter conhecimento o que é a nossa Santa Igreja. Então, e o fundador, a confissão messiânica de Pedro. Ao chegar à região de Cesária de Filipe, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes de novo: e vós, quem dizeis que é o Filho que sou? Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus disse-lhe em resposta: és feliz, Simão, filho de Jonás, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do abismo nada poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra ficará ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Depois ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse o que ele era o Messias. Bem, aqui Jesus fala da sua Santa Igreja e faz essa pergunta a Pedro, Simão Pedro, a todos os apóstolos que estavam com ele. Então Simão Pedro responde esta pergunta, lhe disse a verdade: tu eres o Messias, o Filho de Deus vivo. Então Jesus diz: Simão Pedro, desde a hora te chamarás Pedro, que significa pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a força do maligno não perseverará contra ela. E tudo que atares na terra ficará atado no céu, e tudo que desatares na terra ficará desatado no céu. A ti te dou as chaves do reino dos céus. Então, dar as chaves é Jesus o toma como encarregado da sua igreja, lhe deu poder, autoridade do reino dos céus para guiar a sua igreja, os seus pastores, o rebanho. Então, aqui explica claramente a Jesus, pois como ha havido desde Pedro até agora, a vida até o Papa Leão XIV, sempre há uma autoridade responsável da sua igreja. Então, está o Papa, está os cardeais, os obispos,
o sacerdote e o diácono. Então, a nossa Santa Igreja, e outra coisa é que a nossa Santa Igreja, o Evangelho que se lê aqui, por exemplo, em França, que vem em França, aqui se lê em todos os países o mesmo Evangelho, os domingos, não muda, é o mesmo. Mientras as outras igrejas que são falsas, não são verdadeiras, cada quem tem o seu sistema, não? A Igreja Católica não, é universal, mundial. Então, é muito diferente. A Igreja de Cristo é essa. Então, também vou ler aqui sobre a cabeça da Igreja. Quem é a cabeça da Igreja? Aqui é Colossenses capítulo 1, para dar outra explicação sobre o que é a Igreja. Colossenses, está mais à frente. Demora um pedacinho porque Coríntios. Colossenses, capítulo 1. Versículo 18. Aqui em Colossenses 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja, e ele é o primeiro, o primogênito de entre os mortos, para ser ele o primeiro em todos, porque foi nele que aprove Deus fazer habitar toda a plenitude, e por ele, para ele, reconciliar todas as coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, aqui, a cabeça da Igreja é Cristo. Agora, vamos falar da Virgem Maria, que é a mãe de Cristo. Então, se a cabeça da Igreja é Cristo, a mãe da cabeça da Igreja é Maria. E se a Igreja somos todos nós fomos bautizados. Quando somos bautizados a nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde aí recebemos a Santíssima Trindade e habita em nós. Passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus. Desde aí habita em nós a Santíssima Trindade. Então, desde aí passamos a ser igreja. Desde o batismo, então, passamos a ser igreja. Então, a Virgem Maria é muito importante, porque ela é a mãe do Senhor, a mãe de Cristo. Se ela é a cabeça da igreja, a igreja somos nós. Maria é a mãe da igreja, mãe de todos os cristãos. Então, isto é importante de nós sabermos e ter formação e conhecer a nossa Santa Igreja. E onde aqui diz também Paulo ao Timoteus, vou ler aqui mais uma que é muito importante, peço desculpa que demora um pedacinho para procurar o capítulo e versículos. Timoteu. Paulo Timoteu, capítulo 3, tá? Versículo 15.
o mistério da piedade, escrevo-te estas coisas na esperança de ir ter contigo em breve. Porém, eu quero que saibais como deve proceder na casa de Deus, esta igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Grande é todos o confessam o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado no Espírito, apresentado aos anjos. Então, aqui fala da igreja de Deus. Então, a igreja é a casa de Deus, onde Deus habita. A igreja somos todos nós, os batizados. Por isso, como igreja e como somos, passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus, não podemos andar em coisas más. Então, porque se andamos em coisas más, afastamos essa graça que temos, e então entra o maligno. E por isso é que é importante a oração, para não cairmos em tentação, para estarmos aí pegadinhos ao corpo de Cristo, para não afastar-nos. Então, a igreja Jesus é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo não está dividido. Jesus fundou uma igreja. Não disse que funda as suas igrejas sobre Pedro. A minha igreja é uma. Santa, Católica, Apostólica e Romana. Romana porque a sua sede está em Roma, onde foi sepultado o primeiro Papa Pedro. Então, é a casa de Deus. Então, é importante que nós, católicos, aprendamos a ter conhecimento da nossa Santa Igreja. Havemos católicos de tradição, de palavra, que nossos pais nos ensinaram, fomos batizados, íamos ao catecismo, fizemos o crisma, mas tudo ficou por aí e tudo esqueceu. Então, não pode ficar por aí, devemos continuar sempre apegadinhos à nossa fé, à nossa Santa Igreja, aos sacramentos, à confissão. Então, nós temos, qualquer que diga que a Igreja não faz falta, é um erro, porque a glória a Deus se dá na Igreja. Então, é assim, devemos ter esse conhecimento, devemos estudar mais a fundo a nossa fé, a história da nossa Santa Igreja. E então, hoje em dia, aqui, pelo menos aqui em Europa, não temos já está a começar essa perseguição contra a Igreja, porque já o sacerdote não pode dar um sermão em contra do pecado, do que estamos a ver, a condenar coisas que estamos a ver, porque ele é logo penalizado com multas, e coisa como homofobia e essas coisas. Então, isto é grave o que estamos a ver. Então, por isso que é importante que todo pai e mãe de família aprenda a ter formação católica, lendo a Sagrada Escritura, o Catecismo da nossa Santa Igreja, estudar, pelo menos no Catecismo temos, no que nos fala acerca dos sacramentos da nossa Santa Igreja. Então, nós aprendemos a ter essa formação e a ter esse conhecimento para assim a gente ensinar aos nossos filhos de pequenininhos, porque de pequenininhos é que podemos ensiná-los, não depois de grande é impossível. Então, como nós mandamos nossos filhos à escola para que aprenda a ler e escrever, assim também devemos de ensiná-los, mandando a catequese, e também nós ter formação para nós também ensinarmos em casa e mandá-lo a catequeses, claro, é necessário, mas o pai e a mãe têm a responsabilidade de
de ensinar os seus filhos em casa, levá-los o domingo à missa, de pequenininhos. E assim é que eles, depois de grandes, também aprendem a fazer com os seus filhos. E assim a fé não se vai esfriando, não se vai perdendo e não se volve até, pois. Isso que estamos a ver hoje em dia, como um país como a França, que era um país maiormente católico, toda a Europa, incluso a Europa que dominava parte da Latinoamérica, em vários países, foram os grandes que predicaram a palavra de Deus e identificaram muitas igrejas, como México, Venezuela e Panamá, todos esses países. E hoje em dia estamos a ver que a Europa que foi a que educou a fé em outros países, hoje em dia ela ha perdido. Isto é grave. Então é necessário que nós aprendamos a ter conhecimento da nossa fé e também rezar o Santo Rosário, porque Nossa Senhora se aparece em vários países muito preocupada, ela chora muito preocupada com o que vai e que querem destruir a nossa Santa Igreja, até desde dentro, com infiltrados, querem impor-nos uma igreja falsa, sem Deus. Então, ensinando que Deus é misericórdia, que todos se salvam, que todos vão para o céu. Isso é errado, isso é uma mentira grande. Não fala do diabo, não fala do inferno, onde o católico tem que ser inteligente, usar a inteligência, ler as Sagradas Escrituras, porque nas Sagradas Escrituras, em muitas passagens da Sagrada Escritura, fala Jesus que sanava os possuídos por demônio. Havia muitos possuídos. Então, hoje em dia, nestes tempos modernos, nada acredita, nada crê. Falar do diabo como uma coisa tonta, falar do inferno. Mas isso é a realidade da vida. Isso é verdade. Desta vida passamos a outra. A vida são 2 dias. Um já passou. O outro pode ser hoje, pode ser amanhã, não sabemos. Então, é bom nós estarmos preparados, confessados, ir à missa todos os domingos, receber a Cristo na Eucaristia, porque Ele está aí realmente presente. Não é simbólico, não é símbolo, é real, porque assim mesmo Jesus o diz na última ceia, quando instituiu a Eucaristia, que coma do seu corpo e bebe do seu sangue tem vida eterna, que o seu corpo e seu sangue é verdadeira comida e verdadeira bebida. Então, tudo aquilo que diga ao contrário são palavras suas. Não está escrito, Jesus não o disse. Então, é tudo por hoje. Só vou agradecer todo aquele que se quer subscrever no meu canal, dar um like se gosta e partilhá-lo, que é muito importante para que assim o YouTube possa recomendar o meu vídeo a muito mais católicos como eu, que fui mal católico toda a minha vida, e aprenda a ter formação da sua fé e ter conhecimento do que os sacramentos, como a confissão, a primeira comunhão, o batismo, o crisma e tudo lindo e bonito que há na nossa Santa Igreja para salvar a nossa alma, porque este mundo é passageiro, o outro é eterno. Então vamos lutar com oração, com muito sacrifício para chegar algum dia à presença de Deus e Deus nos conceda essa graça de Deus no céu. É tudo por hoje, irmãos, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.